Olá, seja bem-vindo ao curso Dominando o Frappé do Básico ao Avançado. Hoje a gente vai falar sobre configurações de notificações. Como a gente mencionou para vocês, o Frappé Framework ele tem dentro das funcionalidades ali do framework a funcionalidade de notificação. Esse sistema ele é uma funcionalidade que permite enviar alertas e mensagens automáticas para usuários com base em condições específicas nos doctypes, né? Então ele é configurado diretamente no sistema e utiliza diferentes canais, como e-mail, mensagens, né, e notificações no próprio navegador. Bom, basicamente eu vou explicar para vocês aqui como criar, né, uma notificação. Nós explicamos na tarefa anterior como faz para criar uma tarefa, no vídeo anterior, como faz para criar uma tarefa, e a gente vai utilizar dois exemplos. Esse primeiro para explicar, né, como criar uma notificação de tarefa atribuída, e o segundo exemplo a gente vai explicar como que as notificações podem ser criadas e armazenadas dentro do nosso aplicativo, tá bom? Então vamos lá, a gente vem aqui no nosso localhost, beleza? Primeira coisa que a gente vai fazer, né? Se você não está lembrado, vê o vídeo da tarefa anterior, do vídeo anterior, para você visualizar como que a gente fez para criar uma tarefa. Senão, isso que eu vou explicar agora para você não vai fazer nenhum sentido. Para a gente criar uma nova notificação, onde que a gente vem? A gente vem aqui em Tools, né? E abre aqui Alertas e Notificações. Clique em Notificação, tá certo? Vem aqui em Criar uma nova notificação. Então a gente coloca primeiro o nome dela. Depois, a gente tem a opção de habilitar ou desabilitar ela quando a gente quiser. Os canais, a gente tem algumas opções. O primeiro canal de opção que a gente tem aqui é o próprio e-mail, tá? Que é o que a gente vai utilizar, por exemplo, aqui. A gente tem a possibilidade de notificar via Slack, que é um sisteminha externo de gestão de tarefas. Nós temos a possibilidade de criar tarefas para notificações internas, né? Que é esse sisteminha aqui, ó. Uma nova tarefa foi atribuída a você. Por padrão, as tarefinhas elas já colocam notificações para a gente. Então, a gente faria apenas em outras situações que a gente poderia criar aqui, né? As notificações que a gente vai explicar futuramente também em alguns exemplinhos um pouco mais ali avançados. E a questão também que a gente tem muito parecida com o e-mail é o disparo de SMS, notificações via SMS. O que a gente vai utilizar aqui, basicamente, é a questão do e-mail mesmo, tá certo? Então, uma nova tarefa foi atribuída a você. Vou colocar aqui esse mesmo assunto, né? Que o nome da nossa notificação e o assunto é a mesma coisa. Se eu quiser traduzir, eu coloco ele naquela função que a gente explicou lá na tradução. Mas para facilitar, para simplificar, eu vou utilizar tudo em inglês mesmo. Aqui, esse cara aqui, o gatilho, é muito interessante, tá? O gatilho, ele basicamente é enviar o alerta quando nós temos o enviar o alerta quando um novo documento for criado, né? Quando o documento for salvo, enviado, cancelado. Esse daqui a gente vai utilizar no próximo exemplo, que é dias antes de expirar a minha associação, quando algum valor dentro do meu documento muda, algum método que eu queira, que é um método específico que a gente vai explicar lá na parte avançada, ou alguma outra coisa customizada. No caso aqui, em exemplo, a gente vai colocar um novo documento. Os demais exemplos, gente, é bem interessante, principalmente na questão de salvar, tá? É bem interessante você cuidar bastante com o que você vai colocar aqui, porque senão toda vez que o documento for salvo, uma notificação vai ser enviada. Tá certo? É interessante quando você colocar algumas questões mais abrangentes, você colocar as condições que a gente vai exemplificar aqui, né? Não vai utilizar nesse momento, mas vai exemplificar aqui depois um pouco melhor no próximo exemplo, tá? Que basicamente você pode colocar, né, ser enviado quando acontecer alguma ação no documento e junto também colocar algum segundo filtro aqui, né, que é que você utiliza ele em Python, essa regrinha que é executada no Python, né, e sempre coloca doc ponto para utilizar alguma variável do seu documento, e isso daqui ajuda bastante a filtrar, mas utilize mais quando a gente está utilizando algumas questões um pouco mais abrangentes, salvar, por exemplo, tipo, não, coloca alguma coisinha ali um pouco melhor para que não seja um envio assim tão aleatório. Até porque você pode fazer, que a gente vai visualizar aqui, é definir propriedade após o alerta. Quer colocar quando salvar?
beleza. Mas que algum campo do seu doctype ele tenha o seu dado alterado após o envio da notificação. Isso aqui ajuda bastante também para evitar aquelas notificações excessivas. Então, continuando a explicação, vamos enviar aqui uma nova tarefa quando o documento for criado. Qual documento? O documento to do, né? É bem interessante você lembrar o nome do seu doctype para poder selecionar ele aqui. Não vou explicar nesse exemplo, nessa aula, como criar, né, um e-mail, né, que você tem que ter aqui. Você não precisa selecionar, né, o sender aqui, o e-mail criado no sistema como disparo de e-mail. Não, a gente configura separadamente, isso eu vou explicar numa próxima aula, como configurar o meu sistema para envios de e-mail. Que depois que você configura isso, aí as notificações que a gente estiver criando aqui vão funcionar 100%. Eu acredito que na próxima aula ou na seguinte eu vou estar explicando como criar essas configurações, até porque faz bastante sentido com o que a gente está explicando aqui. Mas saibam que a gente, além de criar a notificação, a gente tem que configurar o sistema de envio de notificações, né, envio de e-mail, para que a nossa notificação chegue no nosso e-mail. Então tá, tem aqui o filtro instalado, coloquei aqui o assunto, né? Defini que ele, quando for criado uma nova tarefa, ele vai ser enviado aqui. E o que nós vamos enviar? Condições não vamos explicar agora. Recipientes, aqui a gente vai ter que colocar. Por quê? Porque nós temos que enviar, nós temos que informar para o sistema qual é o campo dentro do nosso documento que contém, né, o e-mail para qual a gente tem que enviar essa notificação. Então eu adiciono uma nova linha aqui e eu tenho algumas opções, tá? Eu tenho a opção de mandar um e-mail para um campo dentro do meu documento ou através de uma role. Imagina que eu quero mandar uma notificação para todo mundo do financeiro quando uma nova fatura for criada. Aí você coloca receiver by role, daí coloca, né, o pessoal do financeiro. A role é a função do financeiro. No caso não. Quando a gente coloca aqui, ó, quando a gente clica, você pode ver nessa função aqui de enviar para um campo, que ele aparece todas as opções do documento que tem o tipo do campo data, e a data tem a opção do tipo e-mail. Como assim, ó? Deixa eu abrir aqui Frappé, Build, Doctype, To Do. Eu vou explicar com um pouquinho mais a fundo aqui essa questão, porque no próximo exemplo a gente vai ter que criar o nosso doctype, um campo dentro do nosso documento com essas opções. Pode ser um data, tipo data, né? E a opção aqui ser e-mail, ou pode ser um campo do tipo link e que a opção seja para o user. São essas duas opções. Ele vai filtrar todos os nossos campos dentro do sistema com essas duas opções e vou mostrar aqui. Tanto que a gente vai ver que na próxima opção não vai estar mostrando, a gente vai criar um campo para isso. Então, alocado para. O que a gente está falando aqui? Olha só, toda vez que uma task for criada, né, essa task vai ser enviado um e-mail lá para a pessoa que foi alocada, né? Até uma coisa que, se eu não me engano, não é obrigatório, né, colocar allocated to. Não, então eu vou colocar aqui que a condição seja que, né, contenha, né, que o nosso documento contenha uma pessoa que foi alocada para aquela tarefa, senão ele não vai disparar o e-mail. Então, ele vai disparar um e-mail toda vez que uma tarefa for criada para essa pessoa que foi alocada a tarefa. Uma coisa que a gente está visualizando aqui, a gente está começando a visualizar como que o Jinja funciona para a geração de template. Então, sempre que você quer, num template Jinja, colocar ali uma variável, né, para ser, digamos assim, printada no seu texto, você abre esses dois colchetes e coloca essa variável aqui dentro. Por padrão, nas notificações, o documento ele é instanciado na variável doc. Então, qualquer tipo de variável que você queira pegar do documento, é só você colocar doc, ponto, e o field name da variável. Pode ser tanto o field name ali que são padrão do Frappé, name, owner e assim por diante, como pode ser um field name específico que você tenha criado para o seu doctype. Então, o que eu vou colocar aqui? Basicamente, um título falando nova tarefa atribuída para você, e aqui embaixo eu estou dizendo a tarefa, o nome da tarefinha, foi atribuída para você. Quando eu clicar em salvar, agora pronto, a nossa notificação foi criada, ela foi colocada dentro do sistema, e toda vez que eu pegar
e fazer a criação de uma nova tarefa. Um e-mail vai ser colocado dentro da fila de e-mails, contendo justamente, né, ali o e-mail que a gente atribuiu, a mensagem que a gente atribuiu aqui embaixo, junto com o assunto que a gente colocou aqui em cima, sendo disparado para a pessoa a qual a tarefa foi atribuída. Certo? Então, essa é a forma básica. Só que dessa forma, o interessante, que nem eu falei para vocês algumas vezes, é que o Frappé tem duas possibilidades. A criação de notificação, a criação de algumas coisinhas que ficam apenas no front-end daquele site em específico, e tem algumas coisas que você pode configurar e disponibilizar junto com a base do seu aplicativo. Então, essa notificação aqui, ela não foi enviada para o nosso aplicativo. Ela está apenas nessa minha instância do Frappé, que é como se fosse uma personalização para um cliente ou alguma coisa assim. Como que faz para eu disponibilizar, né, isso nativamente no nosso aplicativo? Bom, nesse exemplo, eu vou criar então agora uma notificação que vai avisar o nosso cliente que a sua assinatura ela está prestes a expirar. Só que para isso eu tenho que antes colocar aquele campinho que a gente mencionou para vocês, senão ele não vai aparecer na hora da criação da notificação. Então eu venho aqui no doctype, tá? Eu procuro ali nosso membership. Eu vou procurar aqui o member, deixa eu só visualizar se ele tem aqui o user. Tem o email address, show de bola. Então o que eu vou fazer? O email address aqui no nosso member, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar aqui em options a eu vou colocar no nosso field email address a opção e-mail, porque essa opção ela vai colocar uma validação a mais na hora que a pessoa inserir o e-mail e não vai mais aceitar, por exemplo, e-mails inválidos. Segunda coisa que eu vou fazer, se lembra que a gente puxou aqui o full name com esse fetch from? Eu vou fazer a mesma coisa agora só que com a questão do email address do nosso cliente. Porque se esse campo não estiver aqui dentro, eu não vou conseguir criar aquela questão que eu falei para vocês da notificação sendo enviada para o e-mail dele. Então eu vou aqui em adicionar campo, coloco um campo de data, coloco aqui, por exemplo, email address, desço um pouquinho, coloco ele como read only, né? E eu coloco também essa questão aqui, do fetch from, né? Em vez do full name, eu coloco email address. Salvei. Pronto, agora se eu vier aqui, por exemplo, no member list e eu visualizar, por exemplo, aqui, deixa eu colocar um novo, adicionar de novo aqui um membro. Show de bola. Vejam agora que tanto o full name quanto o email address são, né, pegos quando eu faço ali a seleção do membro para essa membership. Feito isso, eu vou só confirmar uma última coisa aqui. Vou ver se esse email address... não tem. Vou colocar aqui, opções, e-mail. Pronto. Agora, quando eu for criar uma notificação, o que vai acontecer? Ele vai aparecer o e-mail do email address como um campo disponível para seleção. Então, eu venho aqui, nova notificação. Eu vou pegar aqui, um name para ela. Your membership is about to expire. Vou colocar aqui a mesma coisa no subject. O channel vai continuar sendo e-mail, só que a questão agora é que eu vou habilitar a questão do is standard. E depois disso eu seleciono aqui o model, né, que é o library management. E agora quando eu salvar isso daqui, ele vai criar, né, um metadado dentro do nosso aplicativo contendo essa notificação. E quando a gente instalar o aplicativo no servidor, essa notificação vai estar disponibilizada de forma nativa. Aqui eu vou utilizar um outro send alert on, que é before, days before. E eu vou colocar aqui o nosso doctype membership. Eu vou colocar aqui o que eu estou falando para o sistema, enviar para o cliente alguns dias antes. De quando? To date, né? Que é a data que vai expirar aqui o membership dele. Vou colocar por padrão 7 dias, se der 0 vai ser no mesmo dia, né? Eu coloco 7, então 7 dias antes da membership dele expirar, ele vai estar recebendo uma notificação ali, né? Contendo ali essa mensagem e estimulando ele a renovar com a gente. Então eu vou colocar aqui um doc.status, eu vou copiar esse doc.status, só que eu vou pegar aqui esse email address, que eu só quero que seja enviado para os membros, né, para as assinaturas, que o membro informou ali um e-mail de fato, para que a gente não tenha algum erro no sistema, beleza?
Ó, se para você que não está aparecendo nos recipientes a questão do e-mail address para você selecionar, é só você vir aqui no canto superior direito e clicar em Reload, que daí vai aparecer esse campinho aqui. Ah não, eu vou colocar apenas a mensagem de texto para simplificar aqui esse processinho e a gente já concluir aqui a nossa explicação. Então veja só, agora nessa notificação, deixa eu só selecionar aqui novamente. Feito isso, clicou em salvar. Agora, se você voltar aqui na pasta do aplicativo, vem lá, Apps, Library Management, abre aqui o Model, vem... você pode visualizar que agora dentro da pastinha do Model, a gente tem uma pastinha chamada Notification. E dentro dessa pastinha, todas as notificações que a gente for criando e atribuindo ao nosso app, elas vão estar aqui dentro da pastinha Notificação. E aqui basicamente tem todos os metadados, né, da notificação que a gente acabou de criar. Tá certo, gente? Então é dessa forma que vocês criam notificações dentro do sistema, né? Dessas duas formas que a gente falou para vocês. Cria uma notificação ali para utilização apenas na instância daquele site, ou cria uma notificação para você pegar e criar e disponibilizar dentro do seu aplicativo. Então era isso por hoje, obrigado e até a próxima aula.